Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso canal. Que a paz do Senhor seja com todos vocês, amém? Vamos aí mais uma vez partilhar o pão com vocês, né? Colocar aí na mesa de vocês aquilo que o Senhor, Ele tem colocado na nossa mesa todos os dias. Então, vamos aí para não demorar, né? Vamos já partir para a palavra que está no livro de Mateus, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 23 ao 27. Amém, meus irmãos? Preste bem atenção aí. Esmiuça bem a palavra que Deus ele deu para nós, que diz assim: Jesus apazigua a tempestade. Amém? Eu peguei aqui duas traduções aqui para vocês verem que tem outras traduções, mas o significado é o mesmo. Aqui na outra Bíblia diz assim: Jesus domina as circunstâncias. Glória a Deus. Amém? Diz assim no verso 23. Jesus subiu num barco e seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os seus discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são tão medrosos? Respondeu Jesus: Como é pequena a fé de vocês, a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então, todos ficaram admirados e disseram: Que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? Amém, meus amados? Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém, meu marido? Quer falar? Amém. Pode falar. Então, meus irmãos, aqui, nessa palavra, o que Deus está falando, que às vezes, o que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo, aquilo está nos deixando oprimindo, está nos deixando com medo, está deixando nós com dúvida, ou sem esperança, sem ter aquilo, sem acreditar, né? Não acredita mais, acha que não vai acontecer. Irmão, presta bem atenção o que Jesus fez, né? Porque sem Deus nós não vamos chegar a lugar nenhum. Com Jesus no barco, com Jesus na direção da nossa vida, nós vamos alcançar algo na vida. Nós vamos, aquilo que Deus preparou para nós, que Ele tem para a nossa vida, Ele vai cumprir. Mas depende de que eu faça de tudo para que isso venha acontecer na minha vida. Qual é a minha função como servo de Deus? É permanecer no caminho de Deus. É permanecer ali na direção de Deus. Sem a direção de Deus, sem a minha vida, sem fé, sem esperança, ou tiver medo ou dúvida, nós não vamos alcançar algo de Deus. Porque Deus não dá algo com a pessoa se a pessoa não estiver preparada para receber aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos. Então você precisa estar preparado. Jesus ali subiu num barco e seus discípulos foram para com eles. E de repente uma grande tempestade agitou logo de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo. Então, irmão, ali os discípulos e as outras pessoas que estavam no barco começaram a ficar com medo. Acharam que eles iam morrer. Irmão, quando que Deus vai deixar que algo na vida daquele que serve a Ele, que são filhos dele, morrer sem esperança? Se nós temos esperança, como que nós vamos morrer? Nós não podemos, nós não acreditamos. Quando nós tivermos medo, tivermos dúvida, nós estamos desacreditando em Deus, nós não estamos acreditando em Deus. Então Deus, como se ele estivesse falando para Deus: ó Deus, você não pode resolver essa situação. O medo, a dúvida, a insegurança, sem esperança, né? Isso vai
Como dizer para Deus, Deus, você não vai poder resolver isso aí. Isso é errado, irmão. Comece a continuar. Olha, Deus está com nós. Deus está no barco, ou seja, numa doença, numa enfermidade, seja qual é o problema que você está passando, segure em Jesus. Pegue na mão de Jesus e ande. Vai em frente, levanta e anda. Levanta e vai, continua ali avançando, continua tendo esperança, continua olhando para Jesus e tudo vai acontecer. Ali Jesus, eles foram falar com Jesus, o Senhor não tem pena de nós, que nós vamos morrer, né? Eles viram as ondas, né? As ondas estavam cada vez mais altas, cada vez pior a onda estava ali, agitado o mar. E Jesus levantou e olhou para ele. Por que teme? Por que tem tão pouca fé, né? Por que tão pouca fé vocês têm? Por que está com medo? Por que teme, né? Então Deus ali, né? Como nós podemos temer se nós estamos com Deus? Ele falou, eu estou aqui. Para que vocês estão com medo? Para que vocês estão ali, né? Achando que vai acontecer isso? E Deus fez o quê? Jesus fez o quê? Repreendeu o vento e houve uma grande bonança ali. Repreendeu o mar, né? E ali houve uma grande bonança. Isso é importante, meu. É ver que Jesus pode fazer todas as coisas. Isso vai depender da minha fé, da minha esperança, acreditar que Jesus vai fazer na nossa vida. Quando nós oramos, aqui no reino espiritual está acontecendo. É isso que a gente tem que ter esperança, tem que ter fé, saber que já está acontecendo tudo isso. Amém, irmão? Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, aqui o que Deus mostrou para nós foi com relação à minha vida mesmo, sabe? Eu falei para meu marido, Deus falou tremendamente comigo dentro dessa palavra. Eu estava preocupada com as lutas, com algumas situações, problemas, lutas que nós passamos no nosso dia a dia, e eu orei a Deus para que Deus ele falasse comigo, falasse com meu esposo, falasse com o nosso filho, e Deus me deu essa palavra, né? Ele me deu a palavra aqui, ele ali no barco, com seus discípulos, né? E Jesus falou comigo dentro dessa palavra, meu irmão, minha irmã. Jesus falou assim, por que é que você está assim, com tanto medo? Né? Por que você está com medo? Né? Como os discípulos aqui, né? Por que vocês são tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. E Deus falou comigo, ele falou, calma, tenha calma, minha filha. Olha, tenha fé, né? Tenha fé, porque eu estou no barco com vocês. E esse barco, ele não vai afundar. Não vai, porque eu estou aqui, né? Não precisa ficar desesperada, não precisa ficar aí ansiosa, não precisa aí ficar desesperada. E aqui, né, eu estava olhando aqui, ali no livro de Mateus mesmo, no verso 6, fala sobre um corpo iluminado, né? Fala ali sobre a candeia do corpo. O que é a candeia? É a luz, é a janela, né? É aquilo que traz claridade, que clareia a nossa visão, são os nossos olhos. E a palavra de Deus ali em Mateus fala que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas. E aqui Deus mostrou o que ele fala ali em Mateus, no 8, Jesus fala aqui, né, que ele domina as circunstâncias. Se nós olhamos para as circunstâncias
para a situação ao nosso redor, nós vamos ficar com medo. Assim como os discípulos ali naquele barco com Jesus, Jesus deixou aquilo ali como um exemplo para nós. Os discípulos estavam com Jesus ali no barco, mas eles tiveram medo. Eles tiveram medo, né? E Deus, ele me mostrou ali na palavra, olha, Jesus, ele domina as circunstâncias. Então, assim, não olha para as circunstâncias, não olha para a sua situação. Como Pedro ali, quando estava andando sobre as águas, né? Eu gosto de citar essa palavra, porque Pedro, ele andou sobre as águas verdadeiramente ali, ele desceu do barco que ele estava, isso numa outra palavra, ele desceu do barco e foi até Jesus. Ele falou, Jesus, se é o Senhor mesmo, fale para que eu vá até o Senhor. E Jesus falou, pode vir. E Pedro foi, porque Pedro creu. E Pedro não olhou as circunstâncias. Então Jesus, ele dominou as circunstâncias ali. Ele fez com que Pedro, tanto quanto ele andasse, caminhasse por cima da água. Mesmo o mar estando revolto, mesmo em ventos fortes, as ondas batendo forte, Pedro caminhou. Nós podemos passar por mares revoltos, nós podemos passar, né, amor, por situações difíceis, por lutas, mas se nós estivermos com os nossos olhos bons, nós vamos estar olhando para Jesus. E Jesus vai estar dominando as circunstâncias ao nosso redor. Ele vai estar ali movendo tudo a nosso favor, né? E ali Jesus mostrou para mim, olha, Pedro tirou os olhos de mim, e assim como os discípulos no barco, os discípulos, eles olharam para as circunstâncias, ficaram com medo. Pedro olhou para as circunstâncias, teve medo e afundou, né? Então assim, Deus falou, filha, por que você está com medo? Por que você tem tão pouca fé? Eu estou no barco e esse barco não vai afundar. Não se preocupe. De Jesus, né? Não tira os olhos, né? Olha a história, a palavra da candeia. Se os teus olhos forem bons, você vai permanecer olhando para mim e você vai caminhar sobre as águas e o mar vai se abrir à sua frente, sabe? A porta que você não vê, que ninguém viu, né? Eu vou fazer aparecer no seu caminho, vai abrir essa porta, né? Eu abro porta onde não tem porta. E Deus ali começou a falar comigo dentro da palavra, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos crer, confiar. Quando nós tivermos medo, nós devemos tirar os olhos das circunstâncias, da situação, nós devemos olhar para Jesus. Como que eu faço para olhar para Jesus? É assim, minha irmã, olha, eu pego a palavra e eu leio, e ali eu vou em outra palavra, e ali o Espírito Santo, ele habita em mim, minha irmã, meu irmão habita em você, no meu esposo, no nosso filho. A gente se reúne aqui nessa mesa e ali a gente lê a palavra de Deus e ali a gente fala aquilo que o Espírito Santo está lembrando. E ali Deus, você vê, Deus vai falando, Deus vai ali usando a palavra dele para nos fortalecer, para nos levantar, né? E Deus fala aqui, olha, não precisa ter medo, não tenha medo, tenha fé. Se você conhece a Bíblia, minha irmã, meu irmão, creio que vocês são pessoas de Deus, vocês são conhecedores da palavra. Lembra ali da filha de Jairo, né? Jairo, quando foi atrás de Jesus, Jairo foi buscar Jesus porque a filha dele, Talita, estava doente, estava muito mal, né? E ali Jairo chegou em Jesus e pediu socorro. E Jesus falou para ele, me segue, vamos, eu vou até a sua casa. E começou a ir, mas em meio ao caminho, haviam impedimentos, haviam pessoas apertando ali, cercando Jesus. Jesus parou para fazer milagre na vida da mulher do fluxo de sangue. Está tudo na mesma palavra, amém, irmão? Amém, minha irmã? E ali, em meio a tudo isso, chegaram más notícias para Jairo. Chegou ali pessoas que conheciam Jairo, que sabia da luta dele, e falou assim, ó Jairo, não adianta mais
perturbar e enfadar o mestre. Por quê? Porque sua filha já morreu. Não tem mais, tipo assim, meu irmão, minha irmã, você está assim numa situação difícil e aí você tem ali aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, ou aquele parente, ou seja lá quem for, que é usado pelo inimigo, chega assim e fala assim para você: isso aí não tem jeito não. Ô, meu querido, aí já foi. Não adianta mais você orar, você buscar, você clamar, porque se Deus não respondeu, não vai responder mais. Isso é o inimigo. Amém, meu irmão? Eu não estou aqui tacando pedra em parente, nem irmãos, nem irmãs. Eu estou falando que as pessoas, sem saber e sem querer ser rudes, se deixam usar pelo inimigo. E ali as pessoas chegam, e às vezes até nós mesmos, nós somos nosso maior inimigo. Eu sempre falo isso. Nós somos nosso pior inimigo. Por quê? Porque nós começamos a olhar para as circunstâncias e ali nós começamos a pensar: será que Deus vai responder? Ah, mas será, né, amor? Será que vai? Será que essa porta vai abrir? E será, minha irmã? Dúvida. Esse será, e se, e não acontecer? E se for coisa da minha cabeça? E aí, meu irmão, e aí o inimigo das nossas almas, ele se delicia. Ele se delicia colocando mais e mais pensamentos contrários na nossa mente. E aí, voltando ali para Jairo, o inimigo chegou ali e falou: Jairo, ó, acabou, já foi. Não adianta mais, mesmo que ele chegar lá, porque a sua filha morreu. Jesus falou o que para Jairo? Ô, Jairo, olha, desculpa aí, infelizmente não deu tempo. Você vê, rapaz, tanta gente aqui para me atender, para me fazer milagre, acabei não chegando na sua... Não, Jesus não fez isso, meu irmão. É Jesus, não é o homem, né? Se fosse um médico, um ser humano, se fosse ali uma pessoa, podia chegar e falar: ai, desculpa, nossa, olha, infelizmente não deu tempo. Era Jesus. Jesus olhou para Jairo e falou assim: ô Jairo, não liga para isso não olha para a circunstância, só tenha fé, não tenha medo, tenha fé, e continua me seguindo. E Jairo começou. Eu estou falando segundo as nossas palavras, mas é o que está na palavra. Jesus olha para Jairo e fala: não temas, crê somente. Eu estou falando no nosso linguajar de hoje, amém? Então não critica, meu irmão, não critica, minha irmã. Eu estou falando para que todos, qualquer pessoa consiga entender o que está falando. A época, Jesus falou daquela forma, mas no linguajar de hoje seria: Jairo, não se preocupe, não escuta o que o inimigo está te falando. Eu vou chegar lá e a sua filha vai ser ressuscitada. Não olha para a situação, não tenha medo e creia, somente creia, tenha fé, que eu vou chegar lá e vou resolver a situação. Jesus resolve, minha irmã. Jesus resolve a situação. Está aqui essa mulher aqui falando com vocês, que depois de 2 anos, sem eu ter memória nenhuma disso, sem eu ter nada, o que eu sei é o que meu filho, meu marido, pastores, obreiros, parentes que ajudaram no processo a cuidar de mim, me contam o que houve, não é, amor? E eu estou aqui curada, liberta, transformada para a honra e glória do nome do Senhor. Eu sou uma pessoa hoje renovada. Eu sou uma pessoa que eu sou muito melhor do que eu era. E assim Jesus fez na vida de Jairo. Jesus chegou lá e simplesmente fechou aqueles que não tinham fé, que estavam rindo, que estavam ali caçoando de Jesus, de Jairo. Ele fechou todo mundo para fora, levou Jairo para dentro do quarto da filha com a esposa e mais 2 discípulos, e ali Jesus fez o milagre. Meu irmão, minha irmã, se de repente sumir algumas vidas, algumas pessoas, seja parentes, amigos, conhecidos, sumir do seu caminho, não se preocupa não. Não se preocupa, é Jesus fechando a porta para fazer o milagre só entre você e aqueles que creem. Então, toma posse dessa palavra, minha irmã. Toma posse, meu irmão, dessa palavra.
Amém? Olha, os discípulos achando-se o despertaram, né? Desperta Jesus, minha irmã, mas desperta com a fé, desperta com a oração, desperta com o clamor, desperta falando: Senhor, eu estou vendo essa tempestade, mas eu creio que vai passar. Eu creio que o Senhor vai trazer aí uma grande bonança na nossa vida. Que essa tempestade, esse vento, tudo isso vai cair por terra na nossa vida. E eu vou passar em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Você quer falar mais alguma coisa? Amém, irmão. Só uma palavrinha final aqui, né? Aqui ele fala aqui no Mateus 8, capítulo 8, verso 25. Os discípulos aproximando-se e despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, porque estamos perecendo. Aqui no 26, ele lhe respondeu: Pois o que teme, homem de pouca fé? O que teme, homem de pouca fé? Então, levantando, se repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Então, irmão, para que você tem medo? Então não tenha medo, irmão. Se você está aí passando por uma situação que aos olhos humanos não tem jeito, mas para Deus, irmão, ele tem jeito. Não importa a hora, o momento que ele vai chegar, mas ele vai chegar na sua vida. Tenha fé. Ali ele repreendeu os discípulos. Por quê? Porque ele não estava com medo. Com medo de que o barco fosse afundar. Irmão, quando Jesus está no barco, Jesus está na sua vida, não existe coisa que possa acabar com a sua vida. Só Deus está ali. E Deus vai segurar na sua mão e vai fazer você passar por esse meio dessa tempestade. Amém? Amém. O barco não vai afundar. Creia. Não tenha medo. Crê somente. Amém? Assim como Jesus, ele fez na vida das pessoas lá no passado, está aqui relatado na palavra, meu irmão, minha irmã, para que nós venhamos crer hoje. O mesmo Senhor Jesus que fez lá atrás é o mesmo que faz hoje, né? E assim como eu tive medo, é normal, minha irmã, meu irmão, é normal a gente ter medo. Mas aí nós buscamos a Deus, nós oramos, nós pedimos a Ele para falar conosco. E o Senhor ali, Ele falou para que nós não venhamos temer, porque depois de tudo isso vai vir ali uma grande bonança. Amém? Na nossa vida, na sua vida, minha irmã, eu não sei a situação, não sei o que a irmã está passando, eu não sei qual a situação do meu irmão aí do outro lado, mas eu sei de uma coisa. Assim como Jesus tem operado na nossa vida, assim como Jesus operou ali na vida de Jairo, na vida de Pedro lá na prisão, assim como Jesus operou na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foi lançado dentro daquela fornalha, Jesus estava junto da fornalha, Jesus estava ali ao lado de Jairo, sabe? Jesus estava em todo o tempo com as pessoas que venceram. Então o que nós temos que fazer é crer que Jesus, Ele está conosco. Amém, minha irmã? Jesus está aí com você agora, nesse momento. Jesus está aí, meu irmão, com você. Não tenha medo, creia somente que Jesus vai fazer o milagre. Amém? Essa tempestade vai passar, essa luta tem fim, sim, né? Não pense você que a luta é para a vida toda, não é não. A luta vai cessar, né? Tem um processo, meu irmão, tem ali um tempo, mas tem vida nova chegando. Tenha fé, creia somente. Amém? Eu profetizo, eu declaro sobre a vida de vocês, sobre a sua vida, minha irmã, seja na área da saúde, na sua vida conjugal, familiar, financeira, em todas as áreas da vida de vocês, de você, meu irmão, portas abertas na sua vida, minha irmã. Eu declaro, eu determino que o Senhor Jesus está abrindo portas sobre a vida de vocês. Creia, não tenha medo, crê somente,
portas estão sendo abertas. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo a vitória na vida de vocês. Fiquem todos com Deus. Recebam aí não só a palavra do Senhor, junto com a bênção dele, com a presença do Santo Espírito de Deus, que ela esteja aí inundando a casa de vocês, a vida de vocês, aquilo que vocês estão precisando. Que o Senhor venha trazer abundantemente. Amém? Meus irmãos, não se esqueçam, você que não é inscrito no nosso canal, está chegando agora, ou já assiste, mas não se inscreveu, se inscreve, meu querido, minha querida. Entra aí no sininho das notificações para que todos os dias você receba um vídeo nosso. Mas se você não clicar no gostei, não compartilhar, não deixar um comentário de vez em quando, sabe? O YouTube ele entende que esse vídeo não é viável, não é bom. E aqui, meu irmão, nós não estamos divulgando o casal, nós somos importantes. Não, nós estamos compartilhando com vocês a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, aquilo que o Senhor ele nos ordenou. Então, se inscreva no nosso canal, deixa o seu gostei e se você puder, compartilhe aí o nosso vídeo, amém? Compartilha a palavra do Senhor. Agora meu filho colocou aí para ficar mais fácil de achar, né? Às vezes o nome Partilhando Pão é tão pequenininho, ele colocou ali o embleminha do nosso canal, que é um passarinho, um beija-flor, né? Numa rodinha, num círculo, para você achar mais fácil nossos vídeos. Receba aí essa visão aí, a hora que você vê o vídeo, aí todo passarinho assim que você vê, você sabe que é nosso vídeo, ok? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.